Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Um amasso, um atropelo do Flamengo pra cima do Vitória, 8-0. Entrevista especial do Pedro, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal pra sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Gente boa, com esses 3 gols contra o Vitória, Pedro chegou a 149 pelo Flamengo, é o 9º maior artilheiro da história do clube e o gol de número 149 precisamente foi um esculacho. O sorriso no rosto e a bola do jogo debaixo dos braços. Recordação de uma noite em que tudo deu certo. O primeiro foi o 100º no Maracanã. O 101 foi o mais fácil. Mas nada, repito, nada havia preparado o Pedro e a torcida rubro-negra para o que viria depois. O Flamengo recuperou a bola lá no campo de defesa. O Arrascaeta recebeu no meio, carregou. Arrascaeta, Flamengo partindo pro ataque. E entregou para o Samuel Lino. Samuel Lino, Pedro se movimenta, Samuel pro Pedro. Que achou o Pedro na área. Tirou da marcação, vem o Pedro, absurdo! E como se fosse a coisa mais simples do mundo, o Pedro meteu esse elástico absurdo. Repito, absurdo! O Lucas Halter tá procurando a bola até agora. Na finalização, cavadinha por cima do Lucas Arcanjo. Pude ver o zagueiro saindo, eu dei um elástico nele ali e pude cavar com a perna direita na saída do goleiro também. Repara que a bola não desgruda do pé direito. Pintura. Obra de arte. Me lembrou de um outro golaço. 1999, Flamengo e Corinthians no Pacaembu. Romário deu esse lindo elástico no Amaral e marcou de cavadinha. Elástico, muitos dão, mas o elástico é aquela precisão e depois do gol, realmente eu não vejo muito. Realmente não é muito comum, não. Por isso, eu espero que o Romário tenha assistido ao jogo contra o Vitória. Uma noite irretocável para apontar para os céus e agradecer de joelhos. 149 gols pelo time do coração. Passou Leônidas da Silva na lista dos maiores artilheiros da história do clube. Vai ser inesquecível para mim, né? Esse dia vai ficar marcado para sempre. Essas goleadas aqui só nesse brasileiro, tá? Flamengo 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, 5-0 no Fortaleza e agora 8-0 no Vitória. Malvadão voltou mesmo, hein? De onde vem tanta maldade, né? 8-0. GE a milhão? Hoje é Mengão a milhão, meu irmão. Só assim nessa velocidade pra mostrar os 8 gols do Mengão contra o Vitória. E aquele vídeo famoso da torcida do Vitória deu ruim, hein? Chamaram tanto o SAMU e o SAMU veio. Samuel Lino. Ele fez o primeiro aos 2 minutos de jogo nesse gol de caneta dupla aí. E olha, pode discar 192 que o SAMU tava voando. 1 minuto depois o Pedro apertou o quadrado X e finalizou de L1 quadrado para marcar o 100º gol dele no Maracanã. Mas fica aí que tem mais. Assistência do SAMU, gol do Arrasca. Assistência do SAMU, outro gol do Pedro. Cruzamento na área, gol do SAMU. Caneta do SAMU, passe para dentro da área, gol do Luiz Araújo. Aí agora eu vou até desacelerar para mostrar essa pintura do Pedro que merece até puscas. Assistência do Samuel Lino, para variar. E olha o que o Pedro fez. Para o lance. Ele tá no meio de 4 zagueiros. O que ele vai fazer para sair daí? Moleque, ele deu logo um elástico, passou por todo mundo, escapou do puxão e ainda deu uma cavadinha na saída do goleiro. Cê é louco. Nem ele, nem o Samuel Lino acreditaram no absurdo que foi esse gol. Ó, tem que ser puscas, hein? Não tem jeito. E o último gol veio uma frase famosíssima. É pênalti pro Flamengo! E o BH, Bruno Henrique, foi lá e
e fechou o placar. E o Vitória teve que sair de ambulância do Maraca, meu irmão. Temos muitos personagens falando sobre o jogo. Olha aqui o Maracanã. Eu fui muitas vezes, viu, Eugênio? Desde a época que eu ia visitar minha avó, que morava ali em Vila Isabel, perto da 28 de setembro, ali perto do petisco da Vila, eu ia a pé pro Maraca. É, muito bem. Mas isso não interessa. O que interessa são os personagens da goleada. Vamos ouvi-los. Realmente foi um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos, e isso obviamente que nocauteou o adversário. E o que eu mais gostei foi que em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Antes de começar as perguntas, quero em nome de todo o grupo pedir desculpas. Uma noite horrível, vergonhosa. Então todos nós perdemos hoje, perdemos feio, temos que ter vergonha na cara. E fica o meu pedido de desculpa em nome do grupo todo. Eu tô buscando me entender com todos os companheiros. Hoje a gente teve essa sintonia aí e esse entrosamento dentro desse jogo, mas busco me entrosar com todos os jogadores, com todos os companheiros. E nesse jogo a gente teve uma boa conexão ali. Espero que os próximos jogos e o futuro aqui no Flamengo venha a gente melhorar essa conexão e fazer muitos gols, muita assistência, que é muito mais importante. Esse assunto, como eu falei, já está totalmente encerrado. E graças a Deus eu venho mostrando, desde quando eu cheguei aqui no Flamengo, o meu melhor, dando o meu máximo, correspondendo dentro de campo, que é onde eu prefiro dar a resposta do que no microfone. Muito bem. Lembrando que daqui a pouco teremos a seleção da rodada, ESPN Bola de Prata. Quero ver qual será a nota do Samuel Lino, quais serão as notas do Samuel Lino e do Pedro. Dependendo das notas, vou cornetar quem dá as notas. Eugênio Leal, por favor, sua análise. Esse tal de futebol, um espetáculo, negócio maravilhoso de ver, né, acompanhar essa atuação do Flamengo histórica. O time jogou demais. É claro, Vitória deu alguns espaços, tentou sair, tentou encarar o Flamengo. E o Flamengo falou assim, beleza, vamos jogar bola. E aí, botou na roda, um negócio assim, claro, para a torcida do Vitória é uma tragédia. É a maior goleada da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. E com atuações primorosas. Eu acho assim, Abel, a chegada desses reforços de nível europeu ao Flamengo e descansados, como o Samuel Lino, o Jorginho já chegou um pouco antes, mas também encaixou maravilhosamente. Isso também é recente. Isso potencializou muito o time do Flamengo. Então o Flamengo joga num nível excepcional. A gente viu que ele saiu agora de um duelo de oitavas de final de Libertadores contra o Inter, e que ele não aplicou essa goleada, mas em que ele foi senhor absoluto, né? Especialmente no segundo jogo, fora de casa. E ontem ele botou na roda. Botou na roda de forma maravilhosa, bonito de ver. O Samuel Lino e o Pedro, para mim, tiveram atuações irretocáveis. O Arrascaeta jogou demais. A dupla de volantes, Jorginho e Saul, também brincou. Ninguém jogou mal no Flamengo, a verdade é essa. Luiz Araújo também jogou bem. E o Flamengo passeou, mas passeou com gosto, sabe? Porque às vezes o time faz ali 2, 3, tá bom. Acabou, vamos descansar. E não, o Flamengo continuou jogando até o fim. Ainda teve um pênalti que o Pedro poderia ter feito o quarto gol dele. Ele falou, não, Bruno Henrique, vai lá você, bate você para fazer o seu gol. Então foi algo assim, antológico. O Flamengo tirou o doce da boca, por exemplo, do Vasco, que tinha feito 6-0. Foi lá e falou, 6-0 eu faço 8. O Palmeiras, que ontem começou fazendo 3-0 em cima, com uma grande atuação em cima do Sport, estava todo feliz, já quando olhou, estava 8 para o Flamengo, já baixou um pouquinho a bola. É um negócio assim impressionante, dá gosto de ver. Se pudesse ser sempre assim, seria maravilhoso. Alguns podem e argumentam às vezes, mas foi contra o Vitória, um dos times mais fracos no momento, no Campeonato Brasileiro. Sim, mas
Quantos times fizeram o que o Flamengo fez contra o Vitória? Olha, eu acho que... Eu pergunto. Quem fez isso? Quantos times fizeram isso em toda a era dos pontos corridos contra times mais fracos? Não teve. Nunca. E da maneira como fez, porque perfeição não existe, mas você está vendo um time de futebol jogar. Com 2 minutos está 1-0, com 4 minutos está 2, vira 3, acaba 8. Aquela sequência... Fora os quase gols, né? Foram vários. O jogo inteiro isso. O segundo tempo começa exatamente como foi o primeiro. Foi 8, podia ser 10, 11, professor. E o Vitória, sinceramente, as críticas ao Vitória, claro, o Vitória deu espaço, mas... Será que dá para falar que deu espaço um time que com 1 minuto toma um gol, com 2 minutos toma um outro? Acho que foi mais mérito do Flamengo. Muito mérito. Não, e o primeiro gol com 1 minuto foi uma bola roubada. Não é que o Vitória estava lá na frente e deu um espaço para contra-ataque. Não, ele tentou sair. Né? Então, o Carille acabou vitimado. Realmente, um 8-0 não tem jeito, mas eu acho que ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Não sei se de 8. Dar a volta por cima que eu dei e quero ver quem dava. Carille vai para outra. O Flamengo, ampliando um pouco mais, a gente vai falar muito mais do jogo de ontem, mas só ampliando e olhando um pouco da campanha. Tem o melhor ataque e tem a melhor defesa. O Flamengo o saldo. Então, é aí que eu vou chegar. Em 20 jogos, o Flamengo só sofreu 9 gols e fez 44. O segundo melhor saldo de gols no Campeonato Brasileiro é o do Cruzeiro, 19. Sabe 19? Saldo de gols 19 do Cruzeiro, o segundo. O primeiro é o Flamengo. Sabe qual é o saldo de gols? 35. Tem vários negativos, saldo de gols negativos. Do oitavo... Vê o Juventude. Do oitavo colocado para baixo, todos têm saldo negativo, com exceção do Ceará, que tem o saldo 0. Do oitavo, primeira parte da tabela, do oitavo colocado para baixo, pode olhar a tabela, só se eu estiver olhando errado. Todos com saldo. O Bragantino tem menos 3. O saldo do Flamengo é 35. Olha aí, ó. Cruzeiro 19. Botafogo 14 e Palmeiras 12. Nenhum time, além do Flamengo, fez mais do que 34 gols no Brasileirão 2025. Tem quase o dobro do saldo do segundo colocado, seria 38. Ele tem 35. É uma campanha, olha, já está concorrendo com o Flamengo do Jesus. Eu sei que no fim... tem que levantar a taça. Claro, exatamente, é isso que vai determinar tudo. Espera levantar a taça. Isso vai determinar tudo. Mas em volume de jogo, em nível de atuação, me lembrou uma atuação do Flamengo contra o Goiás, o Flamengo do Jesus, que acabou 6-0 com o Flamengo tentando o 7º. O juiz apita com o Flamengo em cima. Você me lembrou, eu não vou ter os números exatos, os amigos que acompanham ainda mais a NBA do que eu, aqui nos canais ESPN e Disney+, uma campanha avassaladora do Golden State Warriors, que bateu o recorde de vitórias lá na temporada regular, do Chicago Bulls, de Michael Jordan, mas chegou no final e não foi campeão. Acontece. Então espera levantar a taça para fazer comparação do futebol está cheio de favoritos. Espera levantar a taça para comparar com 2019. É verdade, mas certo ou estou errado, Brilho? Claro. As taças, né? Brasileiras. São 2. Claro. Mas por volume de jogo está perto disso. Mas acho que esse é o ponto que a gente tem de focar. O que a gente tem nesse momento é um time que é muito regular, porque desde que o Felipe Luiz assumiu o Flamengo, repertório nunca faltou. Desde o ano passado. O Flamengo tem repertório. O que se criticava muitas vezes era a falta de contundência. E ontem essa contundência sobrou. O Flamengo foi muito efetivo, fez uma goleada que poderia ter... 8 em 20, é isso? Poderia 20 ter... chutes a gol e 8 gols. E poderia ter feito até mais. Então, o Flamengo ontem, se tinha algum reparo, esse reparo acabou porque o Flamengo conseguiu transformar essas situações de gol e convertê-las. Agora... o Flamengo, desde que o Felipe Luiz assumiu, é um time que já conquistou taça, Campeonato Carioca, Copa do Brasil no ano passado. No Mundial de Clubes, na minha visão, foi o time que melhor jogou futebol, que mais se impôs, com todo respeito ao que o Fluminense fez, que chegou mais longe, mas o Flamengo, bola por bola... Dos brasileiros, óbvio. Para mim, entregou mais. No Campeonato Brasileiro, é o único time que marcou mais de 40 gols, o único que sofreu menos de 10. Então, hoje... Em nível de jogo, a gente pode dizer sim que o Flamengo voltou a estar em outro patamar. O Flamengo hoje é o ideal a ser alcançado e perseguido. Em 8 patamar. Em 8 patamar, né? Para brincar com a goleada de ontem. Mas o Flamengo voltou a esse estágio
de um nível de excelência de jogo pretendido, e essa excelência acontece, o Flamengo tem uma identidade bem definida, e o principal, em fartura de talento no elenco. Quando a gente olha para o Flamengo, eu não vejo nenhum outro clube, nem mesmo o Palmeiras, que investiu tanto, com essa concentração de craques, essa concentração de jogadores decisivos, e isso faz com que o Flamengo esteja um degrau acima. É claro que pode acontecer como aconteceu contra o Galo. É um adversário do outro lado que compete, que aumenta o seu nível, que joga na rotação máxima, que consegue eliminar de uma competição de mata-mata, mas hoje eu vejo o Flamengo num nível de jogo que nenhum outro clube alcançou, que é essa estabilidade de jogar bem a maioria dos jogos e ser superior em praticamente todos a seus adversários. E com reservas, praticamente todos, que jogariam em quase todos os clubes da Série A do Brasileirão. E incluo o Palmeiras nessa. Flamengo e Palmeiras têm jogadores no seu elenco, que muitas vezes começam no banco ou são considerados reservas, que jogariam em quase todos os outros. Sim. E do meio para frente, principalmente, tem muitos nomes bons, mas do meio para trás também, gente, é meio gol tomado por partida no Brasileiro. 20 jogos e 9 gols sofridos, não é isso? O Flamengo tem os 20 jogos? Tem 20 jogos. Tem os 20 agora. Sofreu 9 gols. Então, né, menos de meio por partida. Se tomasse 10, seria meio por jogo. Isso é fantástico. Não, e mostra o equilíbrio. E eu acho que essa é a grande questão do Flamengo, né? Tem aquela velha frase, né, que o ataque ganha jogo e a defesa ganha campeonato. A estabilidade defensiva do Flamengo é o grande ponto de partida para esse time fazer a campanha que tem feito. Porque ele é muito pouco vulnerável. E ele tem muita tranquilidade a partir disso. Isso se reflete no pouco que falamos do Rossi. Sim. Quantas vezes? O Rossi foi melhor em jogo, fez 4, 5 defesas. Pouco. Quantas vezes? Talvez o único que não jogou bem ontem é porque não jogou, né? Ele assistiu ao jogo. Teve uma bola que o Vitória atacou no primeiro tempo, que o rapaz vem driblando ali pela direita, chuta. Ele defende assim, quase que esnobe, ele bota a bola, para assim no chão, a bola... A bola não chegou nele. E eu estou tentando puxar pela memória se o Flamengo do Felipe Luiz já foi goleado de sofrer mais de 3 gols. Não consigo me lembrar. Não, foi pelo Bayern de Munique, né? Não, então, mas no cenário possível de América do Sul. É muito difícil isso acontecer. Agora eu não sei se esse time atual levaria aqueles 4 do Bayern de Munique. Com o Saúl no meio, com o Lino na ponta, talvez a história fosse um pouquinho mais equilibrada. Mas ali... Não foi um jogo ruim do Flamengo, não, tá? E ali é um contexto... Qual jogo? Com o Bayern de Munique. O adversário era um absurdo. Não, mas ruim não foi mesmo. Não foi ruim, não. Claro que ninguém gosta de perder e ainda mais tomando 4 gols, mas do nível que se esperava, né, do Flamengo e até a distância que existe de investimento para o Bayern, para mim foi uma atuação bastante aceitável. E o que a gente tem de pontuar é, o Flamengo com esse equilíbrio consegue algo que é raro, porque muitas vezes os técnicos conseguem fazer o time jogar bem e o custo de jogar bem, de ser vistoso, está exposto lá atrás, ter alguma vulnerabilidade defensiva. Perfeito. O time do Flamengo, hoje, do ponto de vista de recomposição e marcação, praticamente não tem defeito, todo mundo participa. E aí, aquela bronca que o Felipe Luiz deu no Pedro se mostra muito compreensível diante do que ele pretende para o time. E que continua sendo a segunda opção do ataque, tá? Nos jogos da Libertadores, continua o Bruno Henrique jogando. Depende do jogo, depende do jogo. Nos jogos da Libertadores, os mais importantes. Sim, mas o Flamengo não disputa o Flamengo não disputa só Libertadores. Sim. E o brasileiro é importante. E ele pode rodar o elenco, claro que o brasileiro. Inclusive, o Boto falou antes do campeonato, da importância do Campeonato Brasileiro. Mas no momento que aperta, ele vai de Bruno Henrique. Mas ainda assim, para o treinador, é um luxo poder contar com isso e sabendo também que o Pedro melhorou no que ele pediu. Melhorou. O que o Felipe Luiz queria do Pedro? Um jogador mais ligado no jogo o tempo inteiro. Ele queria o mínimo, né? Que o Pedro não estava dando nem o mínimo. Que não se dispersasse, que se dedicasse nos treinos e que quando o Flamengo não tivesse a bola, participasse também. Então, e o Pedro passou a participar. Eu falei que o Liverpool parecia o Flamengo. Eu queria ouvir do professor Celso Zelt. Professor Celso Zelt, que nota você daria para Pedro ontem, com 3 gols e quantas assistências? Uma ou duas? Isso. 2. Que nota você daria para Pedro ontem, professor? 9 só? É. E para o Samuel Lino? A mesma nota, 9. Só?
Não tá bom? Nota para humano. Mas é que a bola de prata conta também o nível do adversário, o tamanho do jogo, a exigência. O tamanho do jogo, então... O tamanho do jogo é igual a todos os outros. Tem uma diferença. Todos os outros jogos, 37, que o Flamengo tem no Brasileiro, valia 3 pontos. O dia que Dodô fez 5 gols no Cruzeiro, no Mineirão, jogando pelo São Paulo, ele não ganhou 10, ele ganhou 9. Então, Abel, é uma diferença, por exemplo... Errado. Eu que sou do Carnaval. Dodô merecia 10. Aquele dia eu daria 10 para ele. O Carnaval tem aquela máxima, e funciona assim, né, na votação do Carnaval. Toda escola entra com nota 10. E aí, conforme comete erros, ela vai perdendo ponto. Não é o caso da bola de prata. Todo mundo começa com 6. E aí você vai somando ou diminuindo desses 6, de acordo com as ações dos jogadores. Então, o cara ganha 10, então o que ele tem que fazer? 10 gols? Aí tem que ver o algoritmo, como é que vai, o que vai apontar. O algoritmo deve ter dado menos. Você vai somando os pontos. O algoritmo é mais chatinho. Manda o algoritmo passear, pô. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e o mais importante, ativar as notificações para assim que o vídeo sair, você ser um dos primeiros a ver as notícias do Mengão, beleza? Rapaziada, que humilhação foi essa que o Vitória passou nessa partida contra o Flamengo? 8-0, já vi 6, que foi do Vasco, agora em cima do Santos, já vi 7-1, né, do Internacional contra o Santos no Brasileirão, em que o Santos caiu. Mas agora 8-0 assim, podendo até ser mais, podia ser 10, 11. O Flamengo depois, né, ao longo do jogo foi tirando o pé ali, tanto que tinha passe de peito, passe de letra, os caras dando passe de trivela, tipo, virou bagunça, virou futebol, os caras estavam brincando em campo. E, assim, avassalador o Flamengo. Fazia tempo que eu não via um jogo de futebol de um time brasileiro parecendo time europeu jogando, mano. Parecia time europeu jogando. E o Vitória dava até dó em campo. Os caras estavam perdidos, não sabiam o que fazer. E se vai de peito aberto pra cima do Flamengo, vai tomar. Vai tomar porque o time do Flamengo é extremamente eficiente. Muito bom esse time do Flamengo. Samuel Lino ali rabiscando. O Pedro, sem comentários. Pedro, 3 gols. O Arrascaeta ali distribuindo a jogada, fazendo aquele meio campo jogar. O time do Flamengo, você vê 11-11, não tem um cara que tipo, você fala, tá meio mais ou menos. Não, tipo, são 11 excelentes jogadores. E aí você olha pro banco de reserva, tem mais jogadores de qualidade ainda. Você vê as substituições que o Felipe Luiz fez. Quando vai sair um jogador, os caras vendo entrar, pô, tá entrando o Bruno Henrique, mano. Entrou o Bruno Henrique, aí o Flamengo sofreu o pênalti, o juiz ainda não teve nem dó do Vitória, sofreu o pênalti, ainda cobrou pra fazer e sacramentar o 8-0 do Flamengo em cima do Vitória. Cara, é imprescindível dizer que esse time, favoritaço ao título, jogando dessa maneira, muito difícil qualquer outro clube conseguir parar o Flamengo. Vai ter que colocar o ônibus, a comissão técnica, os treinadores, o preparador de goleiro na frente do gol, porque tá difícil, né, de parar o Flamengo. O Flamengo tá uma máquina. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.